paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerardo e mais uma vez estou aqui para nós comentarmos a lição bíblica, Escola Bíblica Dominical CPAD, primeiro trimestre, hoje com o tema, a lição de número 5 é Jesus é Deus, que vai ser ministrada no próximo dia 2 de fevereiro de 2025. Ela traz o textuário, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. E a verdade prática diz que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. E eu não preciso mais apresentar, né? A professora Vanderlei está conosco aqui, a minha esposa, está nos ajudando aí nesse trabalho abençoado de estar fazendo esses comentários bíblicos aqui, nesses vídeos abençoados. E eu quero já, né? Seja bem-vinda, Pai do Senhor, querido. Amém. E eu quero deixar, né, a incumbência, eu sempre que ela está aqui, eu deixo ela com a oração. Então fique à vontade para orar ao Senhor por nós. Vamos orar, né? E confiar, porque o Senhor, Ele está conosco. Amadíssimo Deus. Ô Papai querido, estamos aqui nessa noite, Senhor, para falar de Ti, Senhor. Para ensinar e aprender da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, seja conosco em mais essa etapa, Senhor. O Senhor vai tomando Senhor, cada ouvinte, Senhor. A cada um, Senhor, que toma o tempo de ouvir essas lições. Senhor, abre o psiqueiro de cada um de nós, para que nós possamos aprender a Tua palavra, para que nós possamos entender que o Senhor é o único e soberano Deus, que nós possamos entender, Senhor, que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Meu Deus, seja conosco, meu Pai, nos ajude, nos dê a vitória em mais esse trabalho. É o que nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos por tudo. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. A nossa lição, ela traz 3 objetivos. O primeiro dele é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O segundo objetivo, explicar a heresia do arianismo. Terceiro objetivo, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 1, versículos 1 a 4 e 9 a 14. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa introdução, querido, vai dizer assim. Introdução. O apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30. Por isso, no prólogo do seu evangelho ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. João, né? O apóstolo João, ele foi separado para escrever o evangelho, o 4º evangelho, o último dos evangelhos a ser escrito, e ele tinha um objetivo nesse evangelho. O Espírito Santo guiou a ensinar a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. Então você vai ver que ele se assemelhou com a escrita de Moisés. Quando Moisés escreve o livro de Gênesis, no primeiro verso do livro de Gênesis ele vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o primeiro verso da Bíblia, é o primeiro verso do livro de Gênesis. Está dizendo um princípio. Você vai ver agora João no capítulo 1, também no verso 1, que minha esposa acabou de ler na leitura bíblica em classe, ele vai falar a mesma coisa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse princípio eu quero explicar para você, porque muitas vezes as pessoas não entendem essa palavra aqui, pensando que é o início de alguma coisa. Mas esse princípio no hebraico é Bereshit. E o Bereshit do livro de Gênesis e o Bereshit do livro de João está dizendo a mesma coisa. Na eternidade, ele era o Verbo.
Na eternidade criou Deus os céus e a terra. Então é no princípio de todas as coisas, onde nada existia, Deus criou todas as coisas. É por isso que não se pode calcular o tempo da criação, não se pode calcular também isso aqui, no princípio era o verbo. Porque fala de um ser criado, como Deus. Então a lição, já o título já fala, Jesus é Deus. Então desde o princípio nós já estaremos refutando todo tipo de heresia que combate contra isso, que Jesus não é Deus. Ele é a divindade, todos os atributos da divindade estão nele. A onipotência, a onipresença, a onisciência, imutabilidade, infinitude, eternidade, tudo está nele. Soberania está nele porque ele é Deus. A palavra-chave dessa lição é Emanuel. Lembrando que Emanuel é aquela palavra que a Bíblia fala a respeito, né? Lá em Isaías, que Jesus ia ser, o sinal que o Senhor deixaria era que ele nasceria a virgem conceberia e daria à luz a um filho. E daria o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então não é um nome de Jesus, mas é um nome dado para dar o significado da sua missão na terra. Deus conosco, a sua encarnação. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Subtópico 1. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1. Versículo 1, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 20, versículo 28, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 2, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Então nós temos aí uma convicção, queridos. Nós temos aí vários textos bíblicos e a Bíblia é o nosso livro, é o nosso guia. Nós estamos numa escola bíblica dominical, nós temos revista de escola dominical, nós temos livros de apoio, nós temos aqui também até a declaração da fé das Assembleias de Deus, mas o nosso livro guia, o nosso livro principal, que vai refutar qualquer tipo de heresia contra Jesus, dizendo contrário à sua divindade, é a Bíblia. Por isso que o comentarista já chegou citando vários versículos. E aqui eu também tenho alguns versículos que eu acabei de falar, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa profecia ela é messiânica. Fala do nascimento e do ministério de Jesus. Está dizendo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, é o título que Jesus tem. Inclusive, quando eles falam que ele não é eterno, ele é criado, aqui tem Pai da eternidade. Como ser Pai da eternidade foi criado? Né? Príncipe da paz. Essa profecia ela é messiânica. Esse Pai da eternidade fecha, né? Porque Pai, príncipe da paz, não pode se dizer que era um atributo somente aqui, mas Pai da eternidade? É verdade. Então nós temos que ver a diferença. Nós vimos aí, já João escrevendo no seu evangelho, né? Logo primeiro o verbo era Deus. A preocupação de João sempre foi isso, tanto é que você não vai ver no evangelho de João, né, ele preocupado com genealogia da origem de Jesus humano, da descendência de Abraão, da descendência de Adão, não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em apresentar Jesus, Deus, né, divinamente, como ele é, divino. Seus atributos absolutos. Subtópico 2. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo-poderoso. Jesus é onipotente. Mateus, capítulo 28, versículo 18, Efésios, capítulo 1, versículo 21, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele é eterno. Isaías, capítulo 9, versículo 6, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Hebreus, capítulo 13, versículo 8. No princípio era o Verbo. João, capítulo 1, versículo 1, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Mateus, capítulo 18, versículo 20, capítulo 28, versículo 20.
A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Mateus, capítulo 17, versículo 27, João, capítulo 1, versículos 47 e 48, capítulo 2, versículos 24 e 25, capítulo 4, versículos 17 e 18, capítulo 16, versículo 30, capítulo 21, versículo 17. Nós vamos ver que quando Pedro coloca Jesus numa situação difícil, falando que pagaria o imposto, Jesus falou, aí Jesus pergunta para ele, filho de rei paga imposto? Meu Falou, Deus. não. Jesus falou para ele, pois é, então eu sou filho, então eu não deveria pagar imposto. Mas tudo bem, tem um peixe lá engasgado, vai lá. Pesca esse peixe, tira lá e paga por mim, paga por você. E Pedro foi lá e pescou e achou o peixe engasgado com as moedas que deu para pagar. Pai. Então, quem sabe isso? É quem é onisciente, quem sabe todas as coisas, né? O próprio Jesus vai falar depois, né? Quando ele já está ressurreto, né? Ele vai dizer, todo poder foi me dado nos céus e na terra. João 8,58, está falando de onipotência. João 8,58, olha ele falando sobre a sua divindade. Jesus respondeu, em verdade eu digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele usou o mesmo termo, a mesma expressão que Deus falou para Moisés quando ele teve a visão da sarça ardente. Quando ele perguntou, que nome eu vou falar para eles, o Deus que está me enviando? Fala para eles que o eu sou o enviou. E Jesus aqui mais uma vez ele usa a expressão que o Senhor usou no passado. O próprio Deus eterno, eu sou. Então, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque você não tem nem 50 anos, como é que você conheceu Abraão? Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Está falando aqui novamente da sua eternidade. Você vai ver também Tomé, João 28, quando ele vê Jesus, que depois ele fica incrédulo, não acredita que Jesus ressuscitou, mas quando ele vê Jesus e toca em Jesus, ele vai dizer a expressão seguinte, ó, ao que Tomé lhe respondeu, João 28, Senhor meu e Deus meu. Ele está reconhecendo a divindade de Jesus Cristo. Então aí você vê como é que realmente a própria Bíblia, não tem que buscar em outra fonte. Eu busco nas outras fontes algum abstrato, alguma coisa para somar, algum subsídio, mas a Bíblia é a nossa principal fonte. Eu estou falando em todas as lições que eu estou lecionando sobre esse trimestre, eu falo todo trimestre. Todo tipo de heresia que vai ser citada em cada lição dessa, pode ter certeza, todas elas são combatidas com a Bíblia Sagrada. A Bíblia é irrefutável. E nós fechamos aí, Jesus possui todos esses atributos aqui, né? Já foi comprovadíssimo que Jesus possui os atributos de Deus. Ele é incriado como Pai, ele é onipotente como Pai, como Espírito Santo, ele é onisciente, ele é onipresente como todos eles. Tudo bem que por um tempo ele esteve aqui e viveu como um homem, mas sem pecado, mas para cumprir o propósito da salvação. E isto, irmãos, nós estamos aqui numa defesa, porque nós sabemos que verdadeiramente, se nós não aceitarmos esse tipo de heresia, isso vai implicar até em nossa própria salvação. Por quê? Porque se nós não reconhecemos Jesus como Deus, a salvação está perdida. Se nós não aceitarmos ele como homem, 100% homem, também estamos perdidos. Porque ele veio cumprir o que o Senhor, o Pai, havia determinado sobre a vida dele. E só ele teria capacidade, porque não tinha pecado. Ele era homem, mas não tinha pecado. Ele, 100% Deus, ele não abandonou. Né? Você vai ver em Filipenses, né? No capítulo 2, deixa eu procurar aqui, como ela procurar aqui. Filipenses, capítulo 2, no verso... Filipenses, achei. 2, achei. Qual no versículo? Filipenses, capítulo 2, deixa eu achar. Esse verso 7. Não, verso 5. Que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Quando ele fala assim, ele está falando assim, eu sou Deus, não deixei de ser Deus, mas como homem eu estou indo para a cruz, como homem estou sofrendo na cruz. E no verso posterior aí, tirou aí? No verso... Nossa, tirou. No 2. Era o 2. 6. Que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E se aniquilar é se esvaziar, é não usar dos atributos divinos, sendo ele divino, mas agora ele estava agindo como homem e foi para a cruz como homem. Ô, irmão, eu entendo assim, que quando o Senhor fala isso, porque nós, o que eu deixar explicar um pouco também, que nós temos quando o Senhor Jesus veio sobre a terra, nós falamos que ele é 100% Deus e 100% homem. Então, quando ele está falando aqui que ele aniquilou, quer dizer, ele deixou a sua glória, não é isso? E ele se encapsulou, como o Senhor gosta de dizer, num corpo, né, humano, e ali ele se tornou, que não existe 50% Deus, 50% não, mas 100% homem, 100% Deus. Quer dizer, aí ele está falando que ele está como homem. Nesse momento ele está falando que ele está agindo como homem. Ele não está usando o seu poder como Deus. Então, nessa forma humana, ele não se exaltou, ele não como é que eu vou falar o texto aí? Se enalteceu. Se enalteceu de ser igual a Deus, ele está dizendo. Ele se conformava em estar naquele papel. É uma humilhação, porque Deus, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele se comparou, ele desceu à posição de servo. E a Bíblia ainda fala que ele ficou menor que os anjos. Meu Deus. Ele não só se humilhou como sendo um homem, ele ficou menor que os anjos, porque os anjos em superioridade a nós, né? Porque eles não pecam mais. Ele está falando os anjos, os que servem a Deus, não os que caídos, né? Eu quero só ler aqui rapidamente, no que está na nossa declaração de fé, a deidade absoluta de Jesus, e logo após estaremos passando para o segundo tópico. Olha o que escreve aqui no nossa declaração de fé, na página 51, fala assim: a deidade absoluta de Jesus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, João 1:1. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Ele é eterno, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Onipotente, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso é Apocalipse capítulo 1, verso 8. Onipresente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18:20. Tudo aí provando, né, os atributos divinos de Jesus. Onisciente, e agora conhecemos que sabe tudo. João 16:30. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é absoluto, soberano, criador de todas as coisas, ele é a fonte da vida, autor do novo nascimento, habita nos fiéis, dá a vida eterna, inspirou também os profetas e apóstolos, distribuiu os ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa pecado, é adorado pelos humanos, né? Pelos anjos, na terra, no céu. Possui títulos divinos como eu sou, o alfa e o ômega, o princípio, o fim e o Senhor dos senhores. Só esse texto que eu queria ler aqui para acrescentar ao que o comentarista colocou aqui sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Vamos então para o segundo tópico? Amém. Segundo tópico, a heresia que nega a divindade de Jesus. Subtópico 1, Arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ario, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ario rejeitava a eternidade do Verbo, e embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Esse Ares, que veio, né? Arius, mas o nome do cara é Ario. Esse Ario, o que ele fez? Ele era um diácono, se eu não me engano. Presbítero. E ele começou a dizer que Deus, ele era a primeira criação, irmão Gé. Que Cristo era a primeira criação de Deus. Quer dizer, a Bíblia fala que nós somos a coroa da criação de Deus. Mas ele mudou, ele disse aqui, que Jesus, ele tem alguns poderes, mas ele não é um ser criado, mas sim ele é um ser
criado. Ai, Malé, mas é um ser superior a nós, como ele é. Como ele é? Ele é um semideus, não é isso? Ele não é um Deus assim, que assim o que acredita, né, que nesse arianismo, que esse Ari cria. É um Deus de potência menor. De potência menor. Vamos supor, ele não é um Deus onipotente igual o Pai. Não tinha os atributos. Ele não tinha os atributos do Pai. Então ele é um Deus ou ele é um Deus inferior que foi. Porque a Bíblia, irmãos, é um livro que você tem que ter fé. Porque você nunca vai saber como Deus, o Espírito Santo, Cristo e o Pai foi criado. Tem como saber? Mas nós sabemos que ele é incriado. Nós não sabemos essa parte. Essa parte está em Deuteronômio, né? 29. Nós não podemos saber. O que nós sabemos é que não existe a diferença entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Mas esse Ares aqui, o que ele fez? Olha, irmãos, olha só o que ele fez. Ele foi fazendo, ele foi colocando na cabeça, né, que era isso. Mas aí, o que aconteceu? Irmã Vadalé, que houve uma influência assim, da cultura grega, sim, dos deuses do panteão grego, porque era comum na história da mitologia grega ter esses tipos de semideuses, não é? Havia aqueles deuses do Olimpo, os principais, e tinha aqueles que vinham relacionar com os humanos. Porque o Zeus era o deus maior. Isso. Aí acontece. Nós temos na história de Hércules, né? Que fala que ele é filho de um deus com humana. Então, exatamente. Enfim. Essas misturas eu acredito, lendo a história de Ario e o arianismo, eu acredito que essa cultura grega influenciou muito nessa ideia de Jesus ser um tipo de semideus. Amém? Olha só, mas aí, o que acontece? Esse Ares, ele era somente no presbítero, como você falou, e havia um homem chamado Bispo de Alexandre. E esse Bispo de Alexandre, ele começou, o que ele fez? Ele começou a questionar as ideias de Ario. Esse tema foi questionado no aí, irmão Gé, aí essa história começou a se propagar. Ele começou a temar que Jesus não era Deus. E esse bispo de Alexandria, ele começou... Alexandre. Esse bispo de Alexandria não tinha tanta força igual esse Ario. Esse Ario começou a arranjar os seus amigos, o seu grupo, né? E começou a temar. Então, o que aconteceu? Aí esse bispo de Alexandre, ele faz um concílio. Um concílio é o quê? Uma reunião, não é isso? De vários bispos. De vários bispos, para refutar o que Arius temava. Então ele faz concílio. E aí esse concílio parece que é o primeiro concílio de Nitreia. Não é isso? Niceia. Primeiro concílio de Nitreia. Olha só, esse concílio foi feito... Eu não tenho certeza, claro que não se tratou só nisso. Mas é um dos assuntos que tratou nesse concílio de Niceia. Então, ele temava, de A mais B, que Jesus era o primeira criação do Pai. Ele não diz que Jesus não estava na criação das coisas. Ele disse assim, que antes de todas as criações, antes do jardim, né? Antes de criar o homem, Deus cria o Filho. Então ele não é um ser incriado, ele é um ser criado, ou seja, ele é um Deus menor. Ele quis colocar um destaque em Jesus, dizendo que ele tinha um dos principais, né? Isso mesmo. Ele ficava assim entre a humanidade e a divindade. Isso, ele ficava no meio. Era um ser superior, mas ele não aceitava a ideia de ser divino. Aceitava que ele poderia ser um semideus, né? Sim. Mas não totalmente divino. Um Deus de qualidade menor, inferior, mas não um Deus, porque não acreditava que ele não fora criado. Então, essa é a verdade dos arianos. E aí, no segundo subtópico, vai explicar, irmão Gé, a explicação que ele dava para ter isso, né? Subtópico 2, suas explicações. Ario e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, Provérbios, capítulo 8, versículo 22, Septuaginta, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que houve tempo em que o Filho não existia.
Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Irmãos, o que é pensar, irmão Gerry? É você ficar pegando um texto isolado aqui, um texto isolado lá. Eu quero dizer para os irmãos que se vocês que têm de mão a revista, né? Vocês vão ver que há um texto que se você não lê direito, se você não prestar atenção no texto, no contexto e no subtexto, vocês não vão entender. Porque parece que tem um ditado que texto sem fora de contexto é pretexto para heresia. É isso? Então vocês vão entender, irmãos, que nós temos que saber o que estamos lendo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando fala assim, Jesus entrou, que nós fez o curso, né, irmão Jé, que eles falam assim, Jesus entrou entrou em Jericó, em Jericó. Jesus saiu de Jericó. Aí nós ficava aquela briga no curso, mas Jesus entrou em Jericó. Mas depois nós fomos estudando, chegamos à conclusão que Jesus entrou. Ele saiu da Jericó, da antiga Jericó, e entrou na nova Jericó. Então, quer dizer, nós achamos o cerne ali da questão. A explicação. Então, irmãos, há muita explicação na Bíblia que você não vai entender. Então o que eles faziam? Eles pegavam aqueles textos isolados, igual o Testemunho de Jeová gosta muito de fazer. A maioria deles. Pega o texto isolado e ali começa a colocar aqueles textos. Aí você não tem tempo para refutar, que não dá tempo. O que você faz? Vai comendo tudo que eles vão falando. Mas os textos são totalmente fora de contexto. Isso. Crenças, o que eu parei aqui? Você parou, segue alguma delas. Segue alguma delas. A mais emblemária emblemária. O Senhor me criou no princípio do seu caminho, que está em Provérbios 8:22. Olha só, agora eu entendi por que eles... É porque no Provérbios está dizendo que Deus, ele o formou... eu gostaria que o irmão já lesse o Provérbio 8 para mim. 8:22, deixa eu ver aqui. Pode. Só para ver depois. Tá aqui, ó. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Então, quer dizer, o Senhor possuiu, o Senhor... Deixa eu olhar a minha versão. Sua versão está melhor. A mesma coisa. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos antes das suas obras mais antigas. A sabedoria, ela existe desde a eternidade. Sim. Você pode notar aqui que há o epígrafe. É claro que essa epígrafe aqui no texto, ela não tem uma inspiração. Mas se você analisar esse texto, ele colocou 8:22, mas está falando da sabedoria. Então, alguns confundem isso como falando do próprio Cristo, mas não é. Por isso que o certo é Colossenses 1:15, está vendo aí? Que você continua. Isso. O qual é a imagem de Deus invisível, prolongando toda a criação. É bom comentar sobre Colossenses 1:15. Olha só, mas o texto que eu achei para refutar, para que eles acham essa conversa, é em Atos, capítulo 1, que diz assim, ó. Versículo do 6, eu vou ler para os irmãos possam entender. 5. Porque, na verdade, João... 6. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntou-lhe, dizendo, Senhor, restará tu neste tempo, o rei de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, recebereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ô, irmãos, aí alguns desse povo, né, irmão, já que fica temendo que Jesus ele não tem a mesma autoridade de Deus, eles falam assim, como que ele é Deus se ele não sabe nem ao tempo que isso vai acontecer? Mas aqui, irmãos, Deus... Ele estava aqui como homem. Então ele está dizendo assim, ó, não cabe, olha como é que o texto está explicando, não cabe a vocês saber o que Deus determinou. Ele estava dizendo que quando... Poder. O seu próprio poder. Quando ele está dizendo assim, ó, eu estou aqui, ele julgou para o povo. Ele não quis dizer que ele não sabia, mas ele quer dizer, não cabe a vocês saber o que Deus, né, determinou o seu próprio poder.
Mas aqui ele não está falando que ele não sabe o que Deus falou. Ele diz bem claro, sabe o texto? Não cabe a vocês saber o tempo e as estações, que isso está no Pai. Então eles usam muito esse texto para, né, falar o que eles desejam. Gostaria que o irmão já lesse aí Coríntios. Coríntios? 1 Coríntios? Não, Colossenses 15. Não, já está no próprio Tá texto no aí. próprio texto, tempo né? Qual a imagem do Deus invisível, origem de toda a criação. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era a vida eterna. Este que conheça a ti por um único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, o que enviaste, irmão. João 17,3. Gostaria que o irmão já pudesse ler para mim. Com isso, ignoraram todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Mas, irmão Gé, o que vai nos comprovar que quando lá em Lucas, olha só a comprovação de Lucas. Lucas diz assim, Lucas 4, né? Olha só, Lucas 4, versículo 8, 18, que diz assim: E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr-se em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando-lhe o livro, tomou-lo ao ministro e assentou-se aos seus olhos, e todos os sinagogas estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje cumpre essa escritura em vosso ouvido. E todo lhe dava testemunho e maravilhava das palavras. Irmão Gerry, aqui ele diz que tudo se cumpriu. E essa promessa e essa profecia, ela é altamente messiânica, né? Sim. O apóstolo, ou melhor dizendo, o profeta, né? Isaías fala. Ele era chamado profeta messiânico, porque ele falou muito sobre a vinda do Messias, o seu ministério terreno, e esse texto aí corrobora claramente na sua deidade a prova de que realmente ele é enviado do Pai. Aqui é a mesma coisa, quando ele fala, e a vida eterna é essa, que conheça a ti só por um único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo que enviaste, ele quer dizer que Jesus era inferior ao Pai, porque o Deus verdadeiro é o que está no céu e aquele era apenas um enviado. Mas o texto que a minha esposa acaba de ler, Vanderleia, ela fala claramente que a profecia de Messias, de ser filho de Deus, igual a Deus, consubstancialmente igual a Deus, está escrito ali que ele falou: hoje se cumpriu essa profecia, né, nos seus ouvidos. Quer dizer, realmente ele era o Messias. E isso era a rejeição do povo de judeu. O judeu não queria aceitar que ele era o Messias. E outro texto, só para deixar, para terminar minha fala, outro texto que está aqui, irmãos, que eles usam muito esse texto, que está em João 14, 28, diz assim: ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós, venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha só. E o texto anterior foram usados para afirmar a heresia diário, mas para refutar o relato de Mateus 28, 18, que diz assim: chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A comprovação mais uma então vez, esse Mateus 28 refuta esse texto aqui. Porque, irmão, nós temos que saber, irmão Gé, que nós temos que saber estudar, nós temos que aprofundar na palavra, irmão Gé, e não ficar pegando esses textos mesclados. Aí você mescla aqui, mescla lá, né, assim? E depois você faz um batapá e faz uma confusão e você não consegue entender a Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, ela não é um livro qualquer não, irmão, de historinha, não, irmão Gé. Ela é a palavra do Senhor. E como tal, nós devemos pedir ao Espírito Santo, irmão Gé, que nos instrua, que nos dá clareza de cada versículo. Porque se nós não tivermos... Porque eu sei, irmãos, que é difícil entender isso, irmãos. É difícil. Mas é Deuteronômio 29, 29. Não tudo é revelado para nós, irmãos. Não tudo é revelado para nós. Nós temos que entender. Agora, dizer, com esses versículos isolados, que Jesus, irmão, não é Deus, isso é um absurdo. Amém.
E para terminar, né, vamos ler o terceiro subtópico, que está quase falando a mesma coisa do segundo. Como solucionar a controvérsia, né? Subtópico 3. Como solucionar a controvérsia. A tradução criou de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é kaná, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. A palavra, protótocos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência, Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 18. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus, João, capítulo 17, versículo 3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho, em João, capítulo 10, versículo 30. Como solucionar a controvérsia? Sim. Vamos agora por partes. A tradição criou do provérbio 8:22 e Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é kaná, obter, adquirir, criar, mas sentido de criar para trazer existência a algo do nada. Vamos entender primeiro o que é Septuaginta. De repente tem alguém que está assistindo a aula e não sabe o que é Septuaginta. No ano 2, não parece o ano 2 antes de Cristo, não lembro se é o ano 2 ou o ano 3, mas uns 2 anos antes do advento do Cristo, 70 aproximadamente eruditos hebreus, melhor dizendo, falar hebraicos é a língua, hebreus, se reuniu para fazer o quê? A tradução de todo o Velho Testamento, né? Tanto os escritos, os profetas, o Torá, traduziu para a língua da época, o grego, né? A língua conhecida mundialmente, o grego. Então, para que se conhecesse o mundo conhecido da época, conhecesse a escritura também da época, né? Porque ainda não existia o Novo Testamento, foi-se feita essa tradução. Então, essa tradução, toda vez que aparece a palavra Septuaginta no estudo, sabe que é essa tradução vinda do hebraico para o grego. E, por certo, eu falo sempre isso, que essa seria a que os apóstolos usaram, que os primeiros discípulos de Jesus usaram, que a igreja primitiva usou no primeiro século, é a Septuaginta. A questão do verbo bará o que ele está querendo dizer aqui, que o bará é aquele verbo que está dizendo que o que Deus criou, que não existia aparente. Não tinha nada para Deus copiar. Ele simplesmente criou algo do que não é aparente, né? Mas o que eu acho interessante não é esse provérbio 8:22. Melhor é Colossenses 1:15, que diz que Jesus é primogênito de toda a criação e não primogênito de Deus. Porque aí está falando de que ele estava no princípio com Deus. Aí eu volto lá para a nossa lição bíblica em classe, nem abro a Bíblia, e já olho o verso 2 de João 1. Ele estava no princípio com Deus. E agora no verso 3, todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada que foi feito se fez. É a explicação mais plausível. Como um ser criador, que está ao lado do Pai e do Espírito Santo, criando, a Bíblia fala que ele fez, e se ele, nele nada que foi feito se faria, como ele pode ser considerado uma criatura? Alguém que foi criado por Deus. Não. Ele é primogênito porque ele estava no princípio da eternidade com Deus. Ele é eterno como Deus. Eterno como o Espírito Santo. E aí nós vamos ver mais à frente aqui, ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, aí nós vamos para João 14. Vamos João 14. Vamos ver o que Filipe fala para Jesus. Olha só. João 14:8, me parece. Olha o que Filipe fala. Quando ele estava conversando com Filipe, com os discípulos, disse Filipe, verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mais uma vez, Jesus mostrando a sua deidade. Consubstancialmente, ele e o Pai, apenas um. Mas o que acontece? Isso aí fazia com que os inocistas usassem isso muito para falar que só havia Jesus, não havia o Pai, não havia o Espírito Santo. E aqui os arianos também usam esse termo para dizer, mas aqui está comprovando que Jesus e o Pai têm a mesma natureza, né? E fazem parte
da Trindade e possui os mesmos atributos. E o resumo desse segundo tópico vai falar que Ário, ele negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus de segunda categoria, como nós falamos durante todo Pois é, irmão. Eu só tópico. queria deixar uma explicação aqui. É porque, segundo o historiador, esse Ário, o que ele fez? Como ele não tinha como provar, porque, segundo o historiador, ele foi, até o próprio que escreveu, o Ezequiel Soares, ele foi expulso. Porque ele era um cristão, mas ele foi expulso porque ele não pôde participar das igrejas, na época, era conhecido, né? E o que ele fez? E agora ele arrumou uma estratégia, porque o diabo, irmão, já sempre tem uma estratégia. E qual a estratégia, segundo os historiadores? Ele começou a fazer música. E nessas músicas, ele colocava, por isso, semana passada deu uma grande, né? Nós tivemos uma polêmica sobre música, sabe? Essas músicas Isso. Que não são, como eu vou dizer? Do grupo que são nocistas. É isso, sonicista. Então, o que ele fez? Ele, novamente, a música vai falar, sério, alto, né, aqui. Ele começa a fazer as músicas, e nas músicas, ele coloca ali o seu parecer, a sua heresia. E essas músicas, tomadas pelas letras herégicas, que ele colocou, foi se propagando E popularizando no meio do povo. Porque, irmão Gé, você tem uma coisa melhor para você ensinar é na música. Porque a música, irmão, ela veio do céu. É a música lá do céu. Você não vê que a gente vê tanto ritmo, você pensa, não tem jeito de ter mais ritmo. Mas sempre há um ritmo. Porque a música ela é feita pro próprio Deus. Então, o que ele usou? Ele usou uma coisa de Deus para propagar. E a música, irmão Gé, por nós temos que ter cuidado, irmão Gé, o que nós ouvimos. Ai, irmã Leia, mas música é hino, mas mesmo louvor, irmão Gé, nós temos que olhar a letra desse louvor. Porque muitas das vezes nós pegamos essa música, mas aqui não fala só louvor, é música mesmo. Nós pegamos essa música, o Raul Seixas fazia umas músicas esquisitas, aquele que morreu de AIDS, que eu esqueci o nome dele, Cazuza. Nós temos que pegar, irmãos, algumas músicas, ela desafia, ela traz chama Senhor, Deus o cara lá de cima, o cara, Deus de você, igual aquela apresentadora, né, muito conhecida de criança, a Xuxa. Ela fala assim, o cara lá de cima, e a gente sai cantando isso aí, irmão Gé. E quando chega no final, nós também estamos desrespeitando o Senhor, que é o nosso Deus, ok. Tentando ter muito cuidado ao que nós estamos ouvindo. Porque a música, irmão, já ela agarra na cabeça e é difícil para tirar. Amém. Vamos para o terceiro tópico, senão o nosso tempo já está indo embora. Tópico 3º, implicações do arianismo na atualidade. Subtópico 1, a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações, e a palavra era um Deus, João, capítulo 1, versículo 1, Deus, com D minúsculo, visto que o texto correto é, e a palavra era Deus, ou, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito, capítulo 2, versículo 13, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. O resumo da ópera é esse. Toda heresia. O que eles vão tentar criar? Uma literatura ou uma Bíblia com uma nova versão. E essa nova versão ela é tendenciosa. Ela leva a gente a você acreditar numa mentira que não está constando na Bíblia, né? Aqui eles diminuem a letra, né? Deus, por exemplo, coloca um D minúsculo e já não coloca o Deus, ele coloca um Deus, né? Em vez de colocar um artigo definido, é um artigo indefinido. Quer dizer, tudo isso para enganar. Do grande Deus. Quer dizer, não coloca Deus, ele coloca já coloca um D minúsculo. Isso. Da mesma forma que a Bíblia já explica. Toda vez que Paulo falava, né, igual 2 Coríntios 4, quando fala, e o Deus desse século, a Bíblia vai aparecer um D minúsculo, está falando do diabo. Do diabo, falando, isso mesmo. O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. Então, essa passagem lá em 2 Coríntios 4,
verso 4, vai falar desse Deus Satanás. Então não é o nosso Deus. Aí já o cidadão que fez, né, a igreja que fez a heresia, que criou a tradução do Novo Mundo, eles colocou esse D minúsculo para diminuir a divindade de Jesus, para desvincular a divindade de Jesus. Vamos ver o número 2, os movimentos orientais. Olha só. Subtópico 2, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e para os panteístas monistas não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Então, já você vai ver aí que essa turma, a maioria deles, né, não tem Deus como, nem a trindade como realmente o Deus que eles servem. É um Deus criado na sua mente, né, no seu panteão de adoração. Outros grupos. Subtópico 3, outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium, ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Veja em Efésios, capítulo 1, versículo 21, Hebreus, capítulo 7, versículo 26, é o Deus em forma humana. O veja em Romanos, capítulo 9, versículo 5. Então, todos os textos que foram lidos aqui, versículos inúmeros, e se você for procurar na Bíblia, você vai ver vários, né? Apocalipse 1, 7, 8 diz, eis que ele vem com as nuvens, todos olhos verá, até mesmo aquele que os ultrapassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Está aí onde? Apocalipse 1, verso 7, verso 8. Está dizendo aqui, ó, da sua humanidade e da sua deidade. Quando fala, mesmo aqueles que o transpassaram. Quem foi transpassado? Foi o Deus eterno, que estava lá no céu? Não. Foi Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem e veio à terra. Todas as tribos se lamentarão nele, quer dizer, verão aquele Jesus histórico, mas agora não mais para vir morrer e se encarnar e morrer por nós, não. Agora sim para cumprir a palavra do Senhor, né, que ele voltaria não só para buscar a sua igreja, mas também para julgar o mundo. Né? Aí você fala, eu sou o Alfa e o Ômega, é só uma expressão para mostrar a sua eternidade. Ele é o princípio de todas as coisas, o fim de todas as coisas. Então não quer dizer que o único que pode dizer isso é Jesus, o Senhor. E ele fala, eu sou o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Está falando de Jesus o tempo todo aqui nesse texto. Então para estar mostrando a sua deidade desde o princípio ao fim do texto. Porque, gente, nós temos que entender o seguinte, irmão Gé, que é porque a gente tem um tal de, nós colocamos Jesus, como Jesus ele veio 100% homem, né? Para viver conosco, né? Ele veio sofrer as nossas dores. Porque Jesus, irmão, ele veio a esse mundo porque não tinha ninguém que pudesse representar, né? Então, o que ele fez? Ele veio para o que é seus, os seus rejeitaram, né? Como falam os hebreus, mas toda a humanidade reconhece que ele é Deus. Agora, irmão, nós temos que entender o seguinte, que quando ele estava aqui, é por isso que muita gente não consegue entender, irmão Gé, porque as pessoas não conseguem entender que Deus, em toda a sua glória, pudesse se capsular no tempo, que eu já falei aqui, e descer, irmão Gé, e coabitar conosco, não é isso? Ele estar conosco. Eles não querem, mas nós temos que, novamente, eu bato na tecla, irmão. Nós temos que entender que quando ele veio a este mundo, ele veio 100% homem. Por isso, ele podia ter parecido, não é assim? Ele podia, se Deus quisesse, ele podia parecer igual a Adão. Adão já nasceu grande? Mas não, ele nasceu de forma, né, virginal, né? Ele foi gerado, né, dentro do ventre de Maria. Então ele fez tudo o que o ser humano, do jeito que todo ser humano nasce. Isso. Para mostrar para mim e para você que nós sendo homem, que o homem é capaz de negar o quê? O pecado, não é isso? Que o homem é capaz de vencer, não é isso que Jesus mostra para nós? As tribulações dessa vida. Então, quando ele estava aqui, ele estava sendo 100% Deus. Então, as pessoas conseguem entender. Mas ele nunca deixou, irmão Gé, de ser 100% também Deus.
o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai fazer essa comparação. Primeiro Adão e o segundo Adão. Segundo Adão, isso Porque mesmo. ele veio como homem perfeito. Da mesma forma que Adão foi feito um homem perfeito. Só que o Adão, ele falhou no jardim. Mas o segundo Adão veio para cumprir verdadeiramente. Porque a Bíblia fala que Deus, olhando do alto do céu, não viu um justo sequer. Ninguém que fizesse o bem. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, não havia salvação se Jesus não aceitasse essa incumbência de substituir na cruz. Tanto é que você vai ver em Apocalipse capítulo 13, verso 8, a parte final do versículo, dizendo que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, para encerrar, né, que o nosso tempo já está extinguindo, a conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador, Isaías 45, versículo 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador, então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Todos estamos perdidos, se realmente Ario tivesse certo. Se todos os arianistas que pregam essa mentira, dizer que Jesus não é Deus, e os arianistas da atualidade que pregam também que Jesus não é Deus, estão sem salvação, porque a salvação veio por ele ser 100% homem e 100% Deus. Isso é negar a salvação, se você continuar acreditando nessa palavra. E eu vou continuar reiterando com você em todo esse trimestre. A melhor forma de refutar qualquer tipo de heresia é meditando, alimentando desta palavra. Não se afaste dessa palavra. Siga o conselho que Deus deu a Josué no princípio do seu ministério. Não se aparte do livro dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga a lei do Senhor. Siga a palavra de Deus. Wanderlei, suas considerações finais. Pois é como o seu irmão já falou bem. Jesus Cristo, ele é Deus em sua totalidade, né? Não tem diferença do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Ele é Deus. E ele morreu por mim e por você. E se você nega isso, você está negando a sua. Você tem risco de perder a sua salvação. Porque se você não crê. Porque se Jesus Cristo não é Deus, irmão Jé, ele não morreu por mim. Então, a nossa salvação está em jogo. Em xeque. Em xeque mate aí. Então, eu agradeço mais uma oportunidade, né, de estar comentando essas lições. Irmãos, estudem em suas casas, porque a palavra do Senhor, essa palavra, que essa revista é só para nos dar uma direção, irmão Jé. Mas o que nós devemos estudar é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada, porque aqui está todas as respostas que nós precisamos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, em nome de Jesus.